Peguei vocês. E aí, meu povo? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, vamos começar a falar agora de Biologia 3 Genética. Uau! Para vocês estudarem. Vamos lá. Quando a gente pensa em genética, a gente pensa no quê? No que, gente? No que? No que a gente pensa? Quando a gente pensa em genética, a genética é a ciência que estuda o quê? A hereditariedade. Aí você me pergunta, professor, por que então que eu pareço com meu pai? Por que eu pareço com a minha mãe? Por que eu pareço com o vizinho? Eita! Aí já não faz parte da genética, beleza? Mas, trocando em miúdos, quando a gente fala em genética, a gente pensa no quê? Propagação dos caracteres. Ou seja, por que o professor é carequinha? Porque é uma característica genética herdada do papai, do vovô, dos titios. A gente, nós, vocês, são uma mistura de genes que vem lá do tataravô, do tetravô, hexavô e mistura tudo em você. Então, uma sopa de letrinhas, certo? Então, a gente é uma colcha de retalhos de genes que vieram dos nossos antepassados. E a genética, ela estuda justamente isso. Ela estuda como essas características elas são herdadas, como elas são repassadas, né, para os seus filhos, para as gerações futuras, beleza? Professor, um exemplo, já falei vários exemplos, mas eu posso falar mais um aqui, ó. Exemplo, ó, os olhos. A cor dos olhos, ela é determinada por genes. Então, se você tem o olho, ó, castanho, se você tem o olho verde ou o olho azul, isso é uma característica genética e ela é herdada dos seus antepassados, dos seus pais, dos seus avós, etc. Então a genética basicamente é isso. Professor, mas aí o senhor colocou ali conceitos, beleza, coloquei conceitos. Existem alguns conceitos simples que a gente tem que saber de genética para poder a gente entender essa ciência, a gente estudar essa ciência mais a fundo. Depois a gente vai ver Mendel, as leis de Mendel, porque Mendel escolheu as ervilhas e etc. Beleza? Então vamos lá. Professor, quais são as características? Está aqui. Então estão todas elencadas aqui. Aqui a gente tem os genes. Uma coisa que dificultou muito o trabalho da galera que estudava genética antigamente foi justamente isso. Ninguém sabia da existência dos genes. Eles diziam que existiam partículas hereditárias. Hoje a gente sabe que existem os genes, né? E esses genes são o que, professor? Os genes, eles são pedacinhos do seu DNA. E cada gene, ou conjunto de genes, é específico para determinar uma certa característica. Então os genes são pedacinhos de DNA que determinam as características que formam os indivíduos, certo? Professor, e esse negócio de genes alelos, eu nunca entendo isso. Gente, os cromossomos, eles são assim, né? E aí a gente tem o que a gente chama de cromossomos homólogos, e os genes, eles ficam em locais, os loci, né? Os locigênicos, eles ficam em locais paralelos. Então os genes alelos são justamente esses genes paralelos, esses genes que ficam em cromossomos homólogos. E eles vão determinar uma certa característica. Esse par de genes interage e determina uma certa característica. Então genes alelos. Professor, tem aquele negócio de dominante e recessivo que eu nunca entendo. O dominante é o mais forte, o recessivo é o mais fraco? Não necessariamente assim. O gene dominante é aquele que precisa de apenas um alelo para demonstrar a sua característica, para expressar a sua característica. Já o gene recessivo, ele precisa aparecer em pares. Então, aquilo que a gente conhece, ó, azinho, azinho. Ou seja, o recessivo precisa aparecer duplamente, em pares. Já o dominante, ó, o azão, azão, se eu não tivesse esse outro azão, tivesse somente um azão, aquela característica já seria expressa. Professor, isso sempre é assim? Não, nem sempre. Existem casos, exceções, como a gente estuda lá na matemática, toda regra tem sua exceção. Então tem exceções a essa regra, mas via de regra, a maioria segue esse caminho, certo?
Professor, e aí vem aquele lance de fenótipo e genótipo. Explique direito pra gente o que é isso. Gente, o genótipo é o conjunto de genes do indivíduo. São todos os genes do indivíduo que vão determinar todas as características daquele indivíduo. E o fenótipo são aquelas características expressas fisicamente. Por que você tem um olho castanho? Por que você tem pouco cabelo? Por que sua pele é dessa corzinha? Por que você é peludo? Por que você não é peludo? Por que você é alto? Por que você é baixo? Por que você é magro? Todas aquelas perguntas que sempre surgem, né? Isso é o fenótipo, é o que é expressado pelo seu genótipo, seja ele fisicamente ou fisiologicamente. Então a gente tem aqui o fenótipo, que pode ser alterado com o meio, e o genótipo. E aqui eu coloquei um exemplo, ó, o genótipo azão, e o fenótipo a expressão da cor em por exemplo, um coelhinho, ou a falta da cor, ou a expressão da cor, tanto faz. Outros conceitos, a gente tem o homozigoto, o heterozigoto. O homozigoto são pares de alelos iguais. Então a gente tem aqui azão, azinho. Esses são homozigotos, eles têm dois alelos iguais. Quando a gente tem dois alelos diferentes, azão, azinho, aí eu tenho um heterozigoto. É só lembrar, homogêneo, né? Uma coisa homogênea, uma coisa simples. Heterogêneo, uma coisa misturada. Então a gente tem o homozigoto, azão, azinho, e a gente tem o heterozigoto, azinho. Professor, pode ser qualquer letra, pode, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, Dzão, Dzinho, etc. Isso não interessa. Aí vem a questão de células diploides e células haploides. Professor, o que é uma célula diploide? A célula diploide é aquela que tem um número normal de cromossomos. Então, se você tem 40 cromossomos, suas células normalmente têm 40 cromossomos. Se as células são haploides, se o número normal de cromossomos é 40, você vai ter 20 cromossomos naquela célula. Nos mamíferos, nos seres humanos, as células haploides, elas formam, ó, coloquei o desenho aqui do espermatozoide, elas formam o quê? Elas formam os gametas. Então, na meiose, se formam os gametas, que são células haploides, ou seja, tem a metade do número de cromossomos. Já as células diploide têm o número de cromossomos normal, que geralmente é duplicado, certo? Temos também aqui cromossomos autossômicos e cromossomos sexuais. Professor, mas o que é isso? Por que esse tanto de nome, pelo amor de Deus? Gente, cromossomos autossômicos são aqueles que os pares são iguais em machos e fêmeas. Eles não vão diferir, certo? O que vai mudar são os genes que expressam as características, mas os cromossomos eles são iguais. Já os cromossomos sexuais, eles são diferentes em homens e mulheres. Por quê, professor? Existem dois tipos de cromossomos sexuais diferentes. O X e o Y. O X duplo, ou seja, X vai ser fêmea, ou seja, os dois cromossomos são iguais. E o XY vai ser macho. Então a fêmea sempre vai ter 2X e o macho sempre vai ter XY. Professor, em todos os animais é assim? Não. Existem outros grupos de cromossomos sexuais diferenciados. A gente está se atendo agora aos mamíferos, aos seres humanos, certo? Então, quando é uma mulher, é XX. Quando é homem, é XY. Ok? Então, pense no seguinte. Quando a pessoa fala assim, mas quem determina o sexo da criança é o pai. Aí você pergunta, essa pessoa está certa ou errada? Depende. Se ela estiver dizendo que porque o pai pensou na hora do ato lá, do acasalamento, que o filho ia ser macho ou fêmea. Errado. Por que que o macho ou o homem determina o sexo? Porque é o homem que vai doar ou não o Y. Vejam que os gametas, eles têm a metade do número de cromossomos do pai, metade da mãe. A mãe sempre vai doar o quê? O X, porque ela tem XX. Mas o pai, ele pode doar o X ou o Y. Então, por isso que existe 50% de chance
de você ter uma fêmea, uma menina, e 50% de chance de você ter um macho ou um menino. Por quê? Porque esse cromossomo Y, ele tem essa mesma probabilidade. Você pode doar o X ou o Y. Se o pai doar o X, a filha vai ser menina. Se o pai doar o Y, o filho vai ser menino, vai ser do sexo masculino. Beleza, gente? Entendido? Dúvidas? Se for lá no Instagram, aqui, @BeonetoTH, se você ainda não segue, siga. Comentários, curtidas e compartilhamento. Se você gostou, salve. Se for no YouTube, BeonetoTH, se inscreva no canal, ative a notificação, dê aquele joinha e as dúvidas nos comentários. E se você gostou, compartilhe com os colegas.